Olá, amigos. Vamos iniciar alguns estudos sobre as bem-aventuranças. E é muito importante para nós entendermos o que são as bem-aventuranças. Como que nós definiríamos as bem-aventuranças? Tenho refletido nesses dias em que tenho procurado me preparar para essas reflexões e não pude encontrar uma forma mais suave de definir as bem-aventuranças, senão dizer: as bem-aventuranças são as sublimes promessas que Jesus faz à humanidade, ajudando-nos a compreender as soberanas leis de Deus e as suas consequências. As sublimes promessas de Jesus. Por que promessas? Porque Jesus coloca uma virtude e as suas consequências ditosas, felizes. Então ele começa dizendo assim, vamos recordar, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele já faz a promessa. O que vai acontecer com os pobres de espírito na terra? Vão alcançar o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa é a consequência de quem é misericordioso na terra. Alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem por minha causa, diz Jesus. Grande será o vosso galardão no reino dos céus, porque assim também perseguiram os profetas antes de vós. Então as bem-aventuranças são uma promessa que Jesus faz, é um laço de amor de Jesus, mas sempre respeitando as soberanas leis de Deus. Vamos tomar hoje para a nossa reflexão a primeira bem-aventurança do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como que nós poderemos entender os pobres de espírito? É simples. Vamos à última ceia e vamos recordar Jesus quando ele começa a perceber dentro dos seus apóstolos aquela soberba de quem continuaria como líder dos seus discípulos que ali estavam, daqueles 12 apóstolos. E Jesus tira a sua túnica, veste a moda dos escravos, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus apóstolos, dizendo: no reino do meu Pai, o maior é o que mais serve. Então, o pobre de espírito não é um espírito que não tenha que oferecer, ao contrário, é que não tenha soberba, que não tenha orgulho, que não tenha aquela arrogância interior. Quanto mais humilde o espírito, mais evoluído o espírito. Então nós vamos à promessa de Jesus. O que acontece com o espírito quando alcança um grau de humildade máxima? A bondade, a fraternidade, o entender todo mundo como irmão, sem se sentir maior que ninguém. Ele se depura espiritualmente. Então quando ele desencarna, ele vai viver em esferas superiores, esferas espirituais mais elevadas, onde vivem os espíritos superiores, onde Jesus diz que no reino do meu Pai, lá os maiores são os que mais servem. Então o pobre de espírito é o espírito que se despojou da sua arrogância, do seu orgulho, da sua prepotência e passa a ver todos como iguais. Vou citar um exemplo. No ano, acho que de 1986, completava-se 40 anos da desencarnação do grande, jovem espírita Ivan de Albuquerque. E eu fui fazer uma entrevista com o Dr. Círio de Albuquerque, que era secretário de Agricultura, uma pessoa extremamente dedicada ao país, dedicada ao governo do Estado de São Paulo, uma pessoa proba, digna,
Tanto que vários governos do estado de São Paulo mudaram e o Dr. Círio continuou sendo o secretário. E ele deu uma entrevista para nós sobre o Ivanzinho, o Ivan de Albuquerque, dizendo que a característica, o que exornava o caráter do Ivan era essa sua humildade e esse senso de fraternidade que ele tinha. Quando o Ivan foi trabalhar no Hospital Sanatório Esperança, em São Paulo, era um dos hospitais mais conhecidos da cidade de São Paulo, particular, onde só as pessoas ricas iam ali se internar, iam ser operadas, iam ser tratadas. Esse hospital tinha uma ala para os pobres, porque naquela época não existia SUS. Se não tivesse hospitais que cuidassem dos pobres, ninguém cuidaria dos pobres. Então esses hospitais de gente rica, vamos dizer assim, eles bancavam também essas pessoas simples. E o Ivan era um auxiliar de enfermagem. E ele atendia as pessoas internadas ali que eram diferenciadas nas sociedades. E entre essas pessoas, segundo o Dr. Círio de Albuquerque, estava internado o Dr. Júlio Prestes. Júlio Prestes de Albuquerque, que foi eleito presidente do Brasil e não assumiu porque Getúlio Vargas tomou o poder. Então o Dr. Júlio Prestes era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa com muito poder no estado de São Paulo. E ele estava internado lá por problemas renais e Ivan de Albuquerque, com todo o seu carinho, cuidava dele, com toda a sua dedicação. Mas conta o Dr. Círio que o Dr. Júlio de Albuquerque e o Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, ele percebia que nos intervalos o Ivan saía daquela enfermaria das pessoas abonadas e ia para a ala dos pobres, cuidar das pessoas simples de lá, e não era nem hora de trabalho dele, ele percebia isso. E um dia ele chama o Ivan para conversar. Então o Dr. Júlio Prestes chama e fala: Ivan, eu observei, perguntando para o pessoal aqui do hospital, que nós temos o mesmo sobrenome, nós dois somos de Albuquerque. Será que nós não temos algum parentesco, Ivan? E o Ivan, com muita humildade, 20 e poucos anos de idade, disse assim para o Dr. Júlio Prestes: falou: olha, Dr. Júlio, eu acredito que não. Minha família é de Brotas, a sua família é de Sorocaba, de Itapetininga. A minha família é de Brotas, Sorocaba, a sua é de Itapetininga. Tenho a impressão que nós não tenhamos parentesco. Então o Dr. Júlio fez o seguinte comentário: Ivan, eu já fui uma árvore frondosa, que já estive à beira de uma estrada dando frutos para as pessoas que passavam. Tive muito poder. E as pessoas vinham até mim, muitas alegando parentesco para pedir as coisas para mim. Eu nunca neguei. Era emprego, era dinheiro, era um benefício daqui, era um cuidado dali, eu nunca neguei. Hoje, Ivan, hoje eu sou uma árvore que não dá mais frutos, já estou mais que a terceira idade, já estou terminando meus dias aqui na Terra. E hoje eu observo, Ivan, o seu comportamento e percebo que você é uma pessoa diferente. Você vem e trata as pessoas da ala particular da mesma forma que você trata as pessoas da ala sem nenhuma condição financeira, Ivan. Eu posso lhe afirmar, Ivan, hoje, quem se sentiria honrado de ter você como parente seria eu. Então, nesse momento, nós observamos duas coisas. Ivan de Albuquerque, que exornava em seu caráter a humildade, pobre de espírito, dele é o reino dos céus. Mas o Dr. Júlio Prestes, que depois de viver uma existência de muito poder, também se desfaz, se desprende das coisas da matéria e diz: Ivan, hoje eu me sentiria honrado de ser seu parente. Então os dois nesse instante alcançam esse degrau de um porque já não tinha o orgulho, o outro porque se teve já se desfez dele, e os dois alcançam o que Jesus chama bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão as esferas superiores, habitarão nas esferas superiores, eles é o reino dos céus. Um grande abraço a todos, muito obrigado.